Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu quero falar sobre racismo, de novo, porque nunca é demais falar sobre racismo no Brasil. De um lado, a gente tem algumas boas notícias, como a eleição de várias vereadoras e vereadores negras e negros nas últimas eleições, mas essa é somente, infelizmente, uma pontinha, porque o que nós temos mesmo de estrutura, de estrutural, de base nessa birosca em que a gente vive é o fato de que somos uma sociedade racista, preconceituosa, que infelizmente luta para manter o privilégio de manter e se manter racista e, quiçá, ignorante com relação ao próprio problema que a cerca. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, dessa persistência, desse aparente orgulho de uma sociedade que prefere se manter racista. E é claro, né? E eu não poderia estar falando sobre isso em um momento mais significativo do que aquela morte, aquele assassinato de um homem negro num supermercado Carrefour, numa loja do Carrefour, lá em Porto Alegre, que gerou toda uma onda de revolta com relação a isso. Então, um pouco sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas, aqui. E depois esse conteúdo é disponibilizado no youtube.com/c/Alexandre Bahia. E também nós temos o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify. É só procurar lá Birosca News. Os links para todos estes, tanto para o YouTube quanto para o podcast, estão disponíveis na minha bio do meu Instagram, instagram.com/alebaia_. Pois muito bem, vamos falar então sobre algo que é nós, não é? É o que nós somos, não é? Somos uma sociedade racista e orgulhosamente racista, aparentemente. Eu estou falando especificamente de um caso que teve grande repercussão no final da semana passada, que foi uma Associação de Magistrados de Pernambuco, a AMEP, a Associação de Magistrados do Pernambuco, a AMEP, que é formada por mais de 500 juízes no estado de Pernambuco. Eles propuseram fazer um curso, um webinário, sobre racismo. Sobre racismo, inclusive, dentro do Poder Judiciário, e com uma linguagem, muitas vezes, nossa, do direito, nossa, porque eu sou dessa área, né? Muitas vezes reproduz um racismo que é estrutural da sociedade brasileira. Pois bem, uma minoria, ainda bem, pelo menos, desses mais de 500 juízes que fazem parte dessa associação, 34 fizeram um manifesto em que eles se posicionaram contra a realização desse curso, sendo que, inclusive, 4 juízes saíram da associação por causa da proposição desse curso. E aqui eu queria chamar a atenção sobre algumas falas desse manifesto dos juízes, né? Porque eles vão falar que fazer um curso para discutir a racismo no Brasil seria uma pauta ideológica e partidária. E isso é um negócio muito sério, porque se falar sobre racismo é uma pauta ideológica, então alguém vai ter que rasgar e revogar, pelo menos, a Constituição de 88. Já que a Constituição de 88 fala expressamente sobre racismo em pelo menos 2 artigos. No artigo 4º, inciso 8º, que fala que o Brasil atuará nas relações internacionais com o repúdio ao racismo, e nesse sentido o Brasil é signatário de uma série de tratados e convenções internacionais que repudiam o racismo, aliás, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de que o Brasil fez parte fundadora da ONU, e lá fala sobre a questão do repúdio ao racismo, né? E tantas outras declarações e convenções de que o Brasil, inclusive, é proponente, inclusive, em órgãos internacionais como a ONU e a OEA.
E a Constituição também fala sobre racismo no artigo 5º, inciso 42, em que a Constituição, pela primeira vez, vai falar do racismo como crime e não mera contravenção, inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça. Né? E aí vamos ter, logo depois disso, a aprovação da Lei 7716 de 89, que vai regulamentar o crime de racismo. Será que a lei de racismo também é ideológica? Vamos ter que revogar também a lei do racismo? Isso para não falar do artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que fala que o Estado promoverá o bem de todos, sem discriminação de cor, raça, sexo e outras formas de discriminação. Vamos ter que revogar muita coisa na Constituição. É incrível que, nesses 30 e poucos anos, ninguém tenha se lembrado de revogar esses 3 artigos da Constituição tão ideológicos, não é? A associação ela vai mais longe. Ela vai dizer que compete à associação promover, e eu estou citando literalmente, o corporativismo, já que, inclusive, os juízes estão no topo das carreiras jurídicas e são manifestação de um poder, e é assim que a associação tem que é isso que a associação tem que expandir, a noção de que os juízes estão no topo são o topo da carreira jurídica e, portanto, a associação tem que agir, portanto, logo de forma corporativista e não ficar, como vai também dizer a associação no seu manifesto, que cursos como esses podem gerar cisões internas, criar subgrupos dentro da magistratura. Né? E mais ainda, de acordo com Andréa Cartacho, uma das juízas que assina esse manifesto, é uma reportagem do UOL, que eu vou linkar aqui no vídeo, ela diz, abre aspas, que a justiça deve ser cega, logo, não abraçar causas ideológicas. E, de novo, né, se falar sobre racismo num país em que nós temos, e eu não preciso citar aqui todos os dados sobre racismo no Brasil, do ponto de vista de desigualdade econômica, social, educacional, de saúde, inclusive, né, não preciso citar todos aqui, basta citar que, obviamente, o que aconteceu com aquele homem negro lá em Porto Alegre, morto por um policial e por um segurança, jamais teria acontecido com uma pessoa branca, se esse mercado estivesse localizado em São Paulo, no bairro dos Jardins, por exemplo. Né? Como a gente tem várias imagens, inclusive, recentemente, um cara no Alphaville, em que ele fala cobras e lagartos para a polícia, ele estava sendo acusado de espancar a mulher, e ele fala cobras e lagartos à polícia, e fala que a polícia não vai entrar lá, que a polícia não vai fazer nada com ele, e de fato a polícia não faz absolutamente nada com ele. Não é? Isso aconteceu alguns meses atrás. Eu vou tentar achar também essa notícia e linkar no vídeo. De fato, o judiciário nesse país é bastante curioso, porque ele não vê o negro quando é para caracterizar o racismo, seja a injúria racial, essa figura estranha que a gente criou. Né? Então, na hora e não só os juízes, né? Eu estou falando do inquérito, estou falando, portanto, de todos os agentes da justiça, desde a polícia civil, militar, passando pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Dificilmente alguém nesse país sofre inquérito, processo e condenação, seja por injúria racial, menos ainda por racismo, apesar, né, de tudo. E por outro lado, essa mesma justiça e desse mesmo sistema judiciário sabe muito bem localizar um negro na hora de condená-lo. Na hora em que ele é vítima, todos são iguais, não existe racismo, não existem negros. Mas é engraçado porque na hora de fazer uma blitz, na hora de dar uma dura nas pessoas dentro de um ônibus, na hora de pedir para mostrar a carteira, na hora de pedir para mostrar a nota fiscal, como se as pessoas andassem com nota fiscal, né, da bicicleta, do carro, sei lá do que for, o tempo todo, aí sim o sistema judiciário nesse país, todo o sistema, ele sabe localizar exatamente quem é preto e quem é pardo. Porque esse é um sistema que é feito justamente para prender essas pessoas, como eu tenho falado aqui várias vezes, como eu tenho falado inúmeras vezes. O Prates está lembrando aqui
das obras do Felipe Castro sobre como os magistrados são uma classe enraizada no liberalismo e conservadorismo. Eu não conheço Prates, mas eu conheço uma tese de São Paulo que vai falar das coincidências de sobrenomes na magistratura brasileira. A autora, ela faz um estudo dos sobrenomes, das famílias, e ela vai mostrar uma árvore genealógica dos juízes no Brasil, né? Como eles se reproduzem, como nascem novos juízes dentro de famílias de juízes, quase como juiz natural. E quem é do direito sabe bem do que eu estou falando. Pois é, não é, Saulo? E aí vem o vice-presidente e fala, é claro que foi uma trollagem para desviar a atenção do caos que está esse país, por exemplo, com o Amapá, que de novo está no apagão, dizendo que no Brasil não existe racismo. É claro que ele sabe que existe, mas ele fala isso para desviar, obviamente, a atenção do desastre que é esse país. E é interessante porque a AMEP, essa Associação de Magistrados, ela está atuando justamente em consonância, não só com a Constituição, com os tratados e convenções internacionais que eu já citei, da lei que eu já citei, mas também ela está atuando de acordo com a própria Associação dos Magistrados Brasileiros, o órgão nacional, a AMB, que promove todos os anos uma série, na época do mês de consciência negra, falando sobre juízes e juízas negros no Brasil, e também está atuando de acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que está elaborando um estudo para ver qual a porcentagem, né, de juízes negros no Brasil, porque num país em que quase 60% da população é formada por negros e pardos, 82% dos juízes no Brasil são brancos. Né? Isso porque tem concurso público. E hoje, o mesmo estudo mostra que hoje, usando o sistema de cotas que nós temos, que fala então de 10%, nós vamos demorar 30 anos para conseguir chegar num patamar de termos 20% de juízes negros no Brasil. E é isso. E aí, esses 34 juízes acham que falar sobre racismo é ideologia, que falar sobre racismo é um negócio que está desviando a finalidade estatutária. Eles dizem isso no manifesto deles. Isso é uma vergonha, sabe? Eu tenho muita tristeza, eu fiquei muito triste quando li essa notícia. Eu não fico nem revoltado mais com essa birosca em que a gente mora, porque quando eu leio uma notícia dessas, não me dá revolta, isso me dá tristeza, profunda tristeza, de imaginar que nós tenhamos juízes que pensam dessa forma. Felizmente, menos de 10% dessa associação, pelo menos os que resolveram assinar o manifesto. Não sei se os outros não assinaram porque não concordam ou porque não tiveram coragem de assinar. Mas tomara que sejam realmente menos de 10%, mas ainda assim é muito lamentável, muito triste para a história desse país, e eu, como professor de Direito Constitucional, eu fico muito triste de saber que esse tipo de coisa ainda existe no Brasil. De esperar que juízes tivessem uma concepção um pouquinho mais sofisticada do que essa de que a justiça tem que ser cega, né? Como se a gente ainda tivesse no século XIX falando sobre neutralidade no judiciário. Como se a gente ainda pudesse acreditar em neutralidade em pleno século XXI. Essa que é uma ideia superada há mais de um século. Não é? Mas é mais do que isso. O problema não é só uma concepção que vem lá do século XIX. O problema é que é uma concepção de racismo estrutural que, de alguma forma, alimenta esse tipo de... alimenta no sentido de que dá curso, reproduz esse tipo de atitude, né? Esse tipo de manifestação. Imagino, Cris, eu imagino direitinho, né? A Cris está dizendo aqui uma vez que ela viu um juiz dizendo que é preciso sair da ala deles para saber julgar com a justiça verdadeira. Enfim. Pois bem, eu vou ficando por aqui, né? Quinta-feira eu volto para falar de mais alguma coisa absurda, estapafúrdia, bizarra que acontece nessa birosca de país que a gente mora, e tentando contornar aí a minha profunda tristeza de ler uma notícia dessa,
sabendo que, por outro lado, ainda há algum fio de esperança quando a gente percebe o número de pessoas negras, principalmente mulheres negras, que foram eleitas vereadoras nessa última eleição municipal. Quem sabe um lampejo de esperança face a essas declarações que, após mais de 30 anos de vigência da Constituição de 88, é inaceitável que esse tipo de coisa ainda exista, que ainda pessoas ainda possam sequer pensar, quanto mais se manifestar publicamente uma coisa como essas. Obrigado, gente, e eu volto na quinta-feira. Se você curtiu esse vídeo, curtiu o podcast, curta, então compartilhe. Vamos tentar criar aí uma rede de pessoas que têm alguma esperança de que as coisas um dia possam mudar. Obrigado e até o próximo Berosca.